Olá, boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, eu vou dar um estudo aqui agora, no Evangelho de São João, no capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 31. Vai falar sobre Jesus promete o Espírito Santo. Para isso eu pretendo usar 4 Bíblias aqui, vou dar início com a NVI, pretendo usar 4 Bíblias para falar sobre esse texto que fala Jesus promete o Espírito Santo e que vai do versículo 15 ao 31. Mas antes de mais nada, eu vou fazer uma breve oração para que o Senhor possa estar dirigindo esse trabalho e falar conosco nesse texto aqui, o Espírito Santo falar conosco nesse texto aqui, para nós ser edificado, consolado e exortado pela palavra de Deus. E o Espírito Santo me ajudando a transmitir esse estudo, que é para a glória dele, e que todos possam ser edificados com esse estudo. Amém? Vamos estar orando. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, me coloco agora diante da Tua presença, para te agradecer ao Senhor por este momento ao qual o Senhor me concede de poder estar aqui, para amar do Senhor, para mais uma vez ministrar a Tua palavra, para amar do Senhor. Eu oro para que o Senhor me capacite a ministrar a Tua palavra, para amar do Senhor, através do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, eu peço que o Senhor me faça lembrar, me conduza nesse ensino, me ensina e me conduza nesse ensino, para amado Senhor, para o Espírito Santo, me dirija nesse ensino, para o Espírito Santo, para a glória do Teu nome, para amado, oro também que o Senhor venha abrir a mente dos meus irmãos, que vai ter acesso a essa ministração, venha abrir a mente dos meus irmãos, que vai ter acesso ao ensinamento, que tem o objetivo de edificar a fé dos meus irmãos, tem o objetivo de animar a fé dos meus irmãos, tem o objetivo também de corrigir, para amado Senhor, por isso que o Senhor os ama, o Senhor corrige porque o Senhor os ama, e eu oro para que o Senhor, Pai, me capacite a ministrar a Tua palavra, que eu venha ministrar na direção do Teu Espírito Santo e não na minha carne, para amado Senhor. Oro para que o Senhor esteja me guiando, Senhor, nesse ensinamento, para amado Senhor, nesse estudo. Oro também que o Senhor venha refrear todas as forças do mal, toda a potestade, todo o principado, Senhor, que venha, o Senhor venha frear as forças do mal, impedindo elas de atrapalhar essa ministração e esse ensino. Oro que o Senhor fique comigo, para amado Senhor, abençoa a mim, abençoa todos que estão acesso a essa ministração, a gravação do salário, esse estudo, que vai ter agora e mais tarde, para amado Senhor. Peço para amado Senhor que o Senhor me conduza para agora em Teu nome. Amém. Amém, irmãos? Eu vou estar lendo aqui, eu vou ler o texto completo primeiro, depois eu vou estar lendo as notas, e com a ajuda do Espírito Santo, procurar explaná-la, tá, irmãos? Diz assim, Jesus promete o Espírito Santo: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, estará com vocês. Não os deixei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenho medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes,
porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos daqui. Então Jesus promete o Espírito Santo. Então, irmãos, falo para os irmãos, eu li o texto aqui, eu estudei com a graça do Espírito Santo, eu senti a necessidade de trazer esse estudo aqui, porque os irmãos podem ver que ele fala 3 vezes aqui, que aquele que me ama é o que obedece aos meus mandamentos. Então é muito importante, irmão, a gente ler a Bíblia bastante, gastar bastante tempo lendo a Bíblia, horas lendo a Bíblia, ocupar nosso tempo lendo a Bíblia, para quê? Para saber qual é a vontade do Pai, qual é a vontade do Senhor Deus. Porque perceba, Jesus falou assim, o que me ama é o que obedece aos meus mandamentos. E como que você vai obedecer aos mandamentos do Senhor, se você não tem conhecimento dos mandamentos de Deus? E como é que você adquire o conhecimento dos mandamentos de Deus? É lendo e estudando a palavra. É você indo para a EBD, Escola Bíblica Dominical, é você indo para os cultos, é você em casa também, ler bastante em casa, ler a Bíblia. Porque é aquele que tem fome e sede da palavra, lê bastante a Bíblia para você saber qual é o mandamento. Então, aquele que ama, ele lê a Bíblia. Aquele que ama, ele lê a Bíblia porque ele quer obedecer ao Senhor Jesus. E o Espírito Santo é para nos ajudar. Ele nos ensina, nos consola, ele nos dirige na palavra, então é muito importante. Então, irmão, eu vou falar para os irmãos aqui, que você pode ver que o Espírito Santo, ele conduziu Jesus para o deserto. E lá no deserto, Jesus foi tentado 40 dias por Satanás. Algumas traduções falam, em Lucas, por exemplo, fala que durante os 40 dias, Jesus foi tentado por Satanás. Já em Mateus, fala que após os 40 dias, Jesus teve fome. Você pode ver que Jesus ele venceu como? Pela palavra de Deus, que é a espada do Espírito. A armadura de Deus tem 6 peças. 5 são para defesa e a 6ª é para ataque. Começa assim, a pessoa se veste com a armadura, com a palavra de Deus. Se vestindo com a palavra de Deus. Então, o cinturão da verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, Jesus disse isso. E depois a couraça da justiça, e depois calçar dos pés com a prontidão do evangelho da paz, depois o escudo da fé, depois o capacete da esperança da salvação. Essas 5 peças é para a defesa. E por último, a espada do Espírito, que é de ataque. Então Jesus, ele usou no deserto ali a espada do Espírito. Quando o diabo chegou lá tentando Jesus, Jesus estava armado com a armadura de Deus, com a espada do Espírito. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades que agem nas áreas celestiais. Então Jesus está armado com a espada do Espírito. Ele está meditando no livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, escrito por Moisés. Então percebam, Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. É o Deus encarnado. Então a natureza dele é 100% humana e a natureza 100% divina. Então, quer dizer, a gente não pode negar nenhuma das naturezas de Jesus, nem a humana e nem a divina. Mas ali o Senhor Jesus venceu como homem. Ele venceu o diabo como homem. E foram os pecados que Adão e Eva, eles cederam para o diabo ali, eles perderam ali. Você pode ver que o diabo chegou para Eva e ali na tentação, a árvore do conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e que o Senhor Deus proibiu o homem de comer aquele fruto. Aí Eva estava lá e o diabo tentou a Eva no quê? Na cobiça da carne, na cobiça dos olhos e na soberba da vida. Nós podemos ver, eu vou até ler o texto aqui, isso aqui é um ensinamento. Então, eu vou passar assim, lendo os textos da Bíblia, tá? Porque é um ensinamento, então é assim dessa forma que funciona. Então, veja bem, então, olha só o que aconteceu aqui. Quando a mulher viu que ela parecia agradável ao paladar
cobiça da carne. Era atraente aos olhos, cobiça dos olhos. E além disso, desejado para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto e comeu e deu ao seu marido também. Para dela se obter discernimento, soberba da vida. Então esses pecados aqui, cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida, o Senhor Jesus venceu lá no deserto. Ele venceu com o quê? Com a espada do Espírito. Então, por isso que você tem que ler a Bíblia, que o Espírito Santo vai fazer você lembrar aquilo que você leu. Por que eu estou falando isso aí? Porque os irmãos, eles pecam porque eles não lêem a Bíblia. Muitos não pecam. Você pode ver, irmão, eu estou falando com vários irmãos aí, todos os irmãos sabem que nas igrejas deles tem escândalos. Escândalo o quê? Que a jovem da mocidade apareceu grávida. Eu tenho certeza que nas igrejas aí, pelo menos um caso aconteceu. Em todas as igrejas, que pelo menos um caso aconteceu. Que uma jovem da mocidade apareceu grávida. Não era casada, apareceu grávida. Alguém engravidou ela. Isso aconteceu. E também que aconteceu o caso de adultério. Por quê? Porque eles não meditam na palavra. Aquele que me ama, eu que obedece a minha palavra. Então, lê a Bíblia para quê? Para obedecer. E o Espírito Santo capacita a obedecer. Está tudo aqui no texto, ele capacita a obedecer. Então, é a necessidade de ler a palavra. E quando o diabo vir atacar, ele tem arma para vencer o diabo. Percebam, o diabo quer fazer a pessoa adulterar. É o casado no cartório, aí o diabo quer fazer o cônjuge adulterar. Aí o cônjuge estudou a palavra, daí ele vai lá, está escrito assim, por exemplo, o varão. Parece uma mulher que quer seduzir ele para fazer com que ele adultere, que comete adultério. Aí ele lê lá, Êxodo capítulo 20, o versículo 14. Não adulterarás. Então ele sabendo que está escrito, ele vai vencer. Aí, por exemplo, assim, os amigos convidam ele para beber cerveja. Está um calor muito forte, os amigos convidam para tomar cerveja gelada. Aí ele leu a Bíblia, ele vai ver lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 9, das bebedeiras, assim, que é a obra da carne, e aqueles que praticam a obra da carne não herdarão o reino dos céus, a Bíblia diz. Ele vê lá também, 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 9 e 10, que os bêbados não vão entrar no reino dos céus. Então ele sabe, não está escrito, então ele tem como vencer. Da mesma forma, os fornicadores, Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, ali fala dos fornicadores, embaraço sexual. Então ele vai vencer pela palavra, mas para isso que ele fez o quê? Ele estudou a palavra, ele tem que ficar sensível à voz de Deus, estudar a palavra, e o Espírito Santo vai fazer lembrar aquilo que ele estudou. Compreende? O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Tá? Romanos, no capítulo 8, o versículo 14, e também Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 18, sendo guiados pelo Espírito Santo. Mas aí, você guiado pelo Espírito Santo, o Espírito vai te guiar no quê? Em toda a verdade, na palavra de Deus. Entende? Você tem que fazer a sua parte, você tem que dar lugar. Lendo a palavra, estudando, vai em IBD, estuda a palavra, porque o Espírito vai guiar em toda a verdade e você vai vencer com a palavra. Então, o Espírito Santo levou o Senhor no deserto para ser tentado pelo diabo. Aí, após 40 dias, Jesus teve fome. Aí o diabo, Satanás, se apresentou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aí Jesus venceu pela palavra. Ele citou lá Deuteronômio, no capítulo 8, o versículo 3. Nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus venceu pela palavra. Que o Espírito Santo estava com ele e ele venceu pela palavra. Ele estava meditando na palavra. É o que? Cobiça da carne. Então o diabo queria fazer Jesus pecar na cobiça da carne. E por quê? Porque o Espírito Santo levou Jesus lá para quê? Para jejuar. Perceba, se o Senhor Jesus ele transformasse a pedra em pães e se alimentasse, ele estava desobedecendo ao Espírito Santo. Entende? Para obedecer. Jesus veio para obedecer o quê? Obedecer o Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas
mas tem a vida eterna. Jesus foi enviado para fazer a vontade do Pai. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Então, Jesus realizou o ministério dele na liderança do Espírito Santo. As curas foi guiado pelo Espírito Santo. Então, ele estava na direção do Espírito Santo. Então, quer dizer, não era para se alimentar. Então, ele obedeceu ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo. Então, nós temos que ler a palavra de Deus e ficar sensível à voz do Espírito Santo para poder ser guiado pelo Espírito Santo. Porque não vi a tentação, porque a tentação vem para todos nós. Então, quando você fica sensível à voz do Espírito Santo, você o quê? Você lê a Bíblia, você ora e o jejum também é importante, que o jejum faz você ficar sensível. Então, quando vier a tentação, o Espírito Santo vai você lembrar aquilo que você estudou. Eu citei o exemplo do adultério. Tem várias passagens sobre adultério. Você pode ver que lá em Lucas, no capítulo 16, o versículo 18, está escrito que aquele que se divorcia da sua esposa e casa com outro, adultério. E o que casa com a divorciada, também adultério. Essa passagem também está em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 11 e 12. Também você pode ver que Mateus 19, 9 também fala sobre divórcio, sobre adultério. E também Mateus, no capítulo 5, o versículo 32, também fala que se divorciar, a não ser por causa de embaraço e casar com outro, é adultério. E aquele caso com a repudiada, adultera. Aí tem mais outros lugares também. 1 Coríntios, capítulo 7, também fala. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10, ali até o 11, mais ou menos, o 12, ele pega e fala que para não se divorciar, que fica sem casar. Então perceba, então tem várias passagens que falam sobre adultério, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Deuteronômio, no capítulo 22, o versículo 22, fala que se fosse pegado adulterando, era morto, era o casamento contratado, era noivo contratado, e se pegasse a noiva adulterando, que ela era prometida para aquele homem, então não podia, era adultério, é prostituição. Você pode ver que Mateus, no capítulo 19, ali até o versículo 9, fala que você pode divorciar em caso de prostituição, que é imoralidade sexual. Então veja bem, aquela moça lá, ela pertencia àquele homem, então ela tinha se prostituído. Mas ela pertencia, então era adultério, porque o casamento era muito próximo. O pai do jovem, o pai do noivo, tinha pagado o dote para que ela fosse a esposa dele, então ela não podia ter relação com outro homem. Então eram casados. A única coisa que não tinha o do casamento é de que o homem ia chegar a esposa dele na noite de núpcia, e aí descobrir que ela não era bicha, ela tivesse adulterado, então tinha que ser apedrejado. Então, também, no Levítico, no capítulo 20, o Levítico capítulo 20, o versículo 10, também fala sobre adultério. Então, e a Bíblia também fala lá, no Apocalipse, no capítulo 21, o versículo 8, que os adúlteros não entraram na justiça. Então, porque aqui tem muitos crentes que cometem adultério, porque não examinam a palavra de Deus. E quando vem a tentação, ele não sabe onde está escrito. Compreende, irmão, a importância que nós temos lendo na Bíblia? Eu citei o exemplo do adultério, citei o exemplo da fornicação, citei o exemplo das bebedeiras, da bebida alcoólica. Então tem várias passagens. Então as pessoas são enganadas porque elas não lêem a Bíblia. E você pode ver que eu falei da armadura de Deus, e a armadura de Deus também é para combater o quê? As heresias, o engano religioso, que está lá em Efésios, no capítulo 6, ali do versículo 10 em diante, fala da armadura de Deus. Então a pessoa que não está armada com a palavra de Deus, ela é enganada por todo o vento, ela é levada por todo o vento e doutrina, pelas heresias. Então é uma exortação que eu estou fazendo com os irmãos, para estar lendo a Bíblia diariamente, para poder vencer as heresias, o engano religioso, vencer o quê? O relativismo, as filosofias, as ideologias, também a falácia, que são argumentos falsos com aparência de verdadeiros, vencer também filosofias, vários enganos religiosos aí, que induzem as pessoas ao erro. Então, na nossa sociedade, eles falam que não há problema nenhum o jovem praticar a fornicação, desde que há consentimento de ambas as partes. Mas você pode ver que a Bíblia condena. Então as pessoas são enganadas pelas filosofias, pela psicologia, porque não examinam as escrituras. Se essa pessoa ela é de maior, ela fala no médico lá, e ele pergunta para o médico se não tem problema nenhum, eles têm relações com a namorada, até mesmo com o lado do programa, o médico ele fala que não tem problema. Ele só vai recomendar
e vai reforçar a necessidade de usar o preservativo na relação sexual. É só isso, mas não vai condenar a fornicação, que é o sexo entre solteiro. E você pode ver que o Senhor Jesus nos comprou, o nosso corpo não é para ser entregue para imoralidade sexual, nossos olhos não é para ver pornografia, o nosso medo não é para o pecado. Então tem muitos jovens que eles namoram se pegando, a jovem namora colocando a mão, pegando o corpo do namorado em várias partes do corpo do namorado, provocando lascívia, desejos lascívia, transmissão lascívia, excitação sexual no namorado. Isso é pecado. O namorado também namora pegando na namorada ou na noiva, colocando a mão em várias partes do corpo dela, até mesmo nos órgãos genitais, tanto a mulher como o homem. Isso é pecado. Mas por que eles pecam? Porque não lê a palavra, compreende a importância da palavra. Então Jesus venceu a cobiça da carne e citou lá, Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão verão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo, ele tentou novamente. O diabo, ele tentou o quê? Na cobiça dos olhos. Perceba, o diabo falou, num relance, o diabo mostrou todos os reinos do mundo para Jesus e falou assim: se prostrares e me adorares, darei esses reinos para ti, porque a mim foi dado, eu posso dar a quem quiser. Aí Jesus disse, pela palavra, Jesus, ele citou ali, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3, está escrito, ao Senhor teu Deus adorar e só ele prestará culto. Perceba, ao Senhor, seu Deus, adorar e só ele prestar culto. Ou seja, o que o diabo queria? Ele queria adoração. Ou seja, que Jesus se torne um servo do diabo. Porque ele mostrou todos os reinos do mundo, o rei do mundo, os prazeres do mundo, os reis do mundo, as pessoas do mundo, as riquezas do mundo, a cobiça dos olhos. Então, queria que Jesus se inclinasse, se tornasse um servo do diabo. Porque ao a pessoa aceitar o mundanismo na vida dela, ela está se inclinando para o diabo. Vou citar um exemplo assim, pornografia. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração do indivíduo é um ídolo. Então o diabo recebe adoração quando as pessoas recebem o mundo na vida delas, porque ela está se inclinando para o mundo. Então é servo do mundo, é escravo do mundo. E nós temos que oferecer nossos membros para ser servo do Senhor Deus e não servo do pecado. Então, como você oferece os membros para ser servo do pecado, você está adorando o diabo, Satanás. Então, se Jesus se ele aceitasse as coisas do mundo, ele recebesse as coisas do mundo, ele está sendo servo do Satanás, está adorando o diabo. Então, Jesus venceu pela palavra, como eu falei já. Jesus citou Deuteronômio, no capítulo 6. Está escrito, adorar o seu Deus e só ele preste culto. Venceu o que? A cobiça dos olhos. Aí depois, novamente, o diabo, ele conhece a Bíblia. Perceba, muitas vezes as pessoas vão enganar as pessoas com falácias, que são argumentos falsos, com aparência de verdadeiros, para poder induzir a pessoa ao erro, ao engano. Então vai citar a palavra de Deus de forma distorcida. Tem várias heresias aí, tem o catolicismo romano, tem o espiritismo, tem a Testemunha de Jeová, tem várias seitas aí e eles usam a Bíblia. Então, se a pessoa não conhecer a palavra, vai ser enganado pelaquela seita. Então, o diabo conhece a Bíblia também, tá? Então, o que aconteceu lá? O diabo, ele citou lá o Salmo 91, o verso 11, dizendo assim: se tu és do Filho de Deus, primeiro o diabo levou ele num pináculo muito alto, pináculo do templo, aí falou para Jesus: se tu és do Filho de Deus, lança daqui, porque está escrito, dará aos teus anjos, vai dar aos teus anjos para que amparem tuas mãos, para que os seus pés não ferem pedra alguma. Então o diabo, ele citou de forma distorcida, sem contexto, o Salmo 91 e verso 11, que fala aqui, porque me amou, eu livrarei. Quer dizer, estava pondo Jesus à prova, fazia Jesus pecar na soberba da vida. Aí Jesus, ele venceu por quê? Porque Jesus estava na palavra. Então Jesus citou lá Deuteronômio, no capítulo 6, 16. Também está escrito, não porá o Senhor teu Deus à prova. Como aconteceu em Massali, que o povo perguntou para Moisés, o Senhor Deus está conosco ou está? Pondo Deus à prova, porque não achou água para ele, fazer banho dele. O Senhor Deus está conosco
o Senhor Deus está conosco ou não está? Quando Deus aplaude. E também na cruz também, as pessoas passavam em volta da cruz e falavam assim, salvou a si mesmo, salvou você. Ele disse que é filho de Deus, salva a si mesmo. Quando Deus aplaude, se é o filho de Deus, salva a si mesmo. Ele disse que se é o filho de Deus, salva a si mesmo. Quando Deus aplaude. Então, quer dizer, soberba da vida, fazer desobedecer ao Pai. Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ligar as suas vontades e viver para o Pai. Jesus negou as suas vontades, ele renunciou às suas vontades. Ele renunciou às suas vontades e para fazer a vontade do Pai. Se fez em forma de um homem. Ele se esvaziou de si mesmo para fazer a vontade dele. Ele continuou sendo 100% Deus, e 100% ele serviu de todo o poder dele para poder nos servir. Então ele se entregou por nosso pecado. O diabo não tem poder nenhum sobre ele. Está até aqui no texto aqui. Mas ele fez isso para nos salvar e venceu na cruz. Então veja bem, então Jesus, ele venceu e nos deu exemplo, irmão. Os bereanos ali, no Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo elogia os bereanos, que os bereanos examinavam diariamente para ver se as coisas assim mesmo foram mais nobres do que de Tessalônica, porque eles examinavam diariamente para ver se é isso mesmo. E o Paulo elogiou. Então, esse texto que eu quero falar para os irmãos, de Evangelho de São João, no capítulo 14, do versículo 15 ao 31, a necessidade de examinar a Escritura. Também está escrito no João, Evangelho de São João, no capítulo 5, o versículo 39, dessa forma: examinai as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna, e são estas mesmas que testificam de mim. Também está escrito, Mateus, no capítulo 22, o versículo 29, errais no conhecimento das Escrituras e nem o poder de Deus. Também está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja corretamente a palavra da verdade e não tem no que se julgar. Entende, irmão, a importância de nós estarmos lendo a palavra todos os dias? Porque nós estamos chamando para quê? Para não desobedecer a palavra de Deus. Então já vamos continuar aqui o estudo, que é muito importante falar sobre isso aqui. Eu vou estar lendo as notas aqui e com o ajuda do Espírito Santo explanar. Então percebe, eu citei o exemplo aqui, Jesus venceu pela palavra, a armadura de Deus, e nós temos a armadura para vencer os principais e as seitas, tá? Olha aqui, diz aqui, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Obedecerão o amor como a fé. Não pode ser separado da obediência. Então o amor como a fé não pode ser separado da obediência. Então o amor e a fé não pode ser separado da obediência. É aquele negócio, a pessoa diz, amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, até chora, eu amo o Senhor, eu te amo, mas não obedece, é mentiroso. Está lá até aí na casa de João fala, o que me ama é o que obedece a palavra. Então você mostra que você ama Jesus obedecendo a palavra, não fornicando, não vendo união estável. União estável é fornicação, é prostituição, porque está tendo relação íntima fora do casamento. E sabemos que o casamento ele é só oficializado no civil, no cartório, declarado pelo Estado marido e mulher, o documentismo ali é marido e mulher. Então, quer dizer, união estável é fornicação, é prostituição. Aí no Evangelho de São João, no capítulo 4, fala da mulher samaritana. Ela teve ali alguns maridos ali, e o que estava com ela não era o marido dela, quer dizer, ela via em concubinato, ela via união estável com o homem ali. Quer dizer, é fornicação, é prostituição. E por que a pessoa erra? Porque ela não examina as Escrituras. Então, o que me ama é o que obedece à palavra. O que ama Jesus não é o que fala línguas estranhas, não é o que expulsa demônios, não é o que profetiza. O que ama é o que obedece à palavra. Tá? Em Mateus capítulo 7, dizendo que vai aparecer muitas pessoas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz curas. Aí Jesus, apartai de mim, vós trabalhadores de iniquidade. Por quê? Porque ele ouve, mas não pratica a palavra de Deus. Vou até mostrar isso aqui para os irmãos. Eu vou passar para Mateus agora, para mostrar para os irmãos, porque o que me ama é o que obedece à palavra. Não é o que efetua curas, não é o que expulsa demônios, não é o que fala línguas estranhas, não é o que canta bonito na igreja,
Não a pessoa que é religioso, que não pede culto, tá? É o que obedece a palavra. E obedecer é fugir do pecado, é apartar do mal. Quando você se aparta do mal, é uma prova que você ama Jesus. Jesus, ele venceu o diabo com uma palavra, que o diabo queria fazer Jesus pecar. Jesus nasceu sem pecado. E ele venceu, Jesus venceu, nos deu a vitória, porque ele nasceu sem pecado. Para fazer a proteção do pecado, tinha que ser sem pecado, e Jesus é o único que não tinha pecado, porque todos pecaram, ele destruiu então o diabo tinha poder em todos nós, mas não Jesus, porque ele não tinha pecado, e Jesus venceu também porque ele cumpriu toda a lei, além de não ter pecado, Jesus cumpriu toda a lei, porque ele venceu pela palavra. Então o diabo tentou de várias maneiras fazer Jesus pecar, e ele não pecou, porque ele tinha a palavra, e ele foi guiado pelo Espírito Santo, e tinha a palavra, e nasceu sem pecado. Então, vou mostrar para os irmãos aqui, em Mateus no capítulo 7, e não adianta, mas tem que obedecer a palavra. Vou pegar primeiro aqui. Diz aqui, ó. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E que é fazer a vontade? É aquele que guarda os meus mandamentos. É aquele que obedece. O que me ama é o que obedece a minha palavra. É aquele que guarda a palavra. Então, isso está aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não profetizamos, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Então eu vou declarar claramente, nunca os conheci, afasta de mim você que pratica o mal. Entende? Então tem pessoas que estão em fornicação, não estão, mas expulsa demônios, fala língua, até efetua curas, mas não obedece, porque está em fornicação, estão em estado de prostituição. Ó, vou pegar, aproveitar daquele que ouve e pratica, e daquele que ouve e não pratica, que ouve e obedece a palavra, daquele que ouve e que não obedece. Tem várias passagens, você pega dos solos também, tem 4 solos lá, só um que reteu a palavra e produziu 30 por 1, 100 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, porque é aquele que ouve a palavra, que é agradecido, que ele tem ouvidos para ouvir, ele ouve e obedece, então ele dá fruto. E tem, você pode ver que caiu um ave no caminho, é um indiferente à palavra, que ouve, mas é indiferente. Tem aquele que caiu em terreno pedregoso, que não tem raiz em si mesmo, então dura pouco tempo, é um conhecimento superficial. Tem aquele que caiu em espinhos, que é que ouve, mas está mais sufocado pelas preocupações do mundo, as riquezas, e sufoca a palavra. Você pode ver, ali quando Jesus ele se depara com o jovem rico conhecia os mandamentos, mas o que fez ele não seguir Jesus era a riqueza, que é um tipo de doutrina, avareza. Eu falo assim, falta uma coisa, vende tudo que tens e dá o dinheiro para percebe, ele conhece toda a palavra, mas a avareza, a ganância, impediu ele de seguir Jesus, que é o amor ao dinheiro, entende? É o que ele caiu em um solo que estava com espinhos, e aquele caiu em boa terra. Olha, então veja bem, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica que obedece, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha a sua alicerce na rocha, foi edificada na rocha, na palavra. Então ela não caiu, ela é aquele que ouve e pratica, que obedece. Então, quer dizer, ele ouve a palavra e não pratica a fornicação. Ele ouve a palavra e não vive nas beladeiras. Ele ouve a palavra e não fica, não assiste pornografia. Ele ouve a palavra e não pratica a fornicação. Ele ouve a palavra e não fica se beijando, se agarrando, colocando a mão no lugar que não deve colocar. Não fica se masturbando também. Aqui, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quer dizer, aquele que ouve, mas não obedece à palavra. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como que tem autoridade, e não como os mestres que têm autoridade, porque ele praticava o que ele ensinava, não os mestres se apoiavam nos escritos do Antigo Testamento, mas ele não obedecia. Jesus pregava com autoridade porque ele obedecia. Então, irmão, está falando aqui, para nós aqui, obedeça. O amor, como a fé, não podem ser separados da obediência, irmão. Quer dizer, nós somos salvos pela graça,
mediante a fé, isso não é dom nosso, é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie. Está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Eu vou mostrar isso aqui para os irmãos e eu vou passar para Tiago, viu? Porque a fé ela tem que acompanhar a obediência. Vou mostrar para os irmãos aqui. Da nossa, o amor tem que acompanhar a obediência. Só vou mostrar Efésios primeiro, rapidamente. Efésios no capítulo 2, 8 e o 10. Olha aqui que vai falar. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Tanto a graça como a fé é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós o praticarmos. Então nós somos o quê? Porque somos criaturas de Deus realizadas em Cristo Jesus, para fazer umas boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticar. Então nós somos pela graça, salvos pela graça, mediante a fé, não por obras para que nenhum se glorie. E somos salvos para quê? Para fazer as boas obras, não fazer obras para ser salvos. Fazer obras porque somos salvos. Agora perceba, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que nem se gloriem. Percebam? Então nós não somos salvos porque nós fazemos obra de justiça, porque nós cuidamos do órfão, da viúva, obra de caridade. E também não somos salvos porque nós nos apartamos do mal, porque nós não prostituímos, porque nós não praticamos fornicação ou adultério, não é por causa disso. Mas veja bem, nós somos salvos pela graça, muita fé. Então, Jesus ele cumpriu toda a lei, ele nasceu sem pecado, ele cumpriu toda a lei, então ele é o único que pode justificar. Então, a partir do momento que nós cremos em Jesus, os nossos pecados são imputados em Cristo, que ele é o Cordeiro, ele fez a expiação pelo pecado, ele leva o nosso pecado ali na cruz, aqueles que crêem em Jesus, e a justiça dele é imputada em nós somos justificados. Aí o que vai acontecer? Aí somos salvos, só que depois nós vamos ser salvos no processo da santificação. E o processo da santificação leva a vida toda, porque enquanto nós estivermos nessa vida aqui, nós estamos sujeitos a pecar. E o diabo quer fazer nós pecar para fazer nós sermos da presença de Deus, para nós ser condenados. Porque os comunicadores, os bêbados, os idólatras, os adúlteros, que está lá em Apocalipse, no capítulo 21, 8, também Gálatas, no capítulo 5, do 19 ao 21, também 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 10, e também Apocalipse, capítulo 22, do versículo 15, fala vários pecados ali que não vai entrar. Então, por quê? Porque eles andaram no pecado. Então, nós estamos aqui, nós vai ler a palavra, vai ler bastante a palavra para saber qual a vontade do Senhor para obedecer. O que me ama é o que obedece a minha palavra. E você para obedecer a palavra, você tem que conhecer a palavra, para você poder obedecer. Então você vai estudar a palavra, examinar as escrituras, porque nelas cuidais terá a vida eterna, e são estas mesmas que tens por mim. Evangelho de São João, no capítulo 5, o versículo 39. O que me ama é que obedece a palavra. Então nós vamos obedecer a palavra para não pecar, para não fornicar, para não cometer adultério, para não ser enganado pelas heresias, para não ser enganado pelos ativismos, pelas filosofias, pela falácia, que são argumentos falsos, com a aparência verdadeira. Percebe que o diabo citou o Salmo 9, então o diabo vai citar a Bíblia, os filhos do diabo, as pessoas que são discentes, eles vão citar a palavra de forma distorcida para poder fazer nós pecarmos. Compreende? Então, já naquele tempo lá tinha várias seitas aí, que era gnóstica, era uma das seitas, era grega, e assim, ela tinha também um envolvimento com o judaísmo ali. Aí você pode ver que nós vai aqui, vai dar no processo da santificação. Santificação como que é? É viver distinto do mundo, separado do mundo, quer dizer, separado do mundo para servir a Deus, tirado do mundo para servir a Deus. Então, nós ser de santos, porque eu sou santo. Então, veja bem, o ser vai dar separado do mundo, ser consagrado para Deus, distinto do mundo. Para quê? Para agradar ao seu Deus, porque você não vai ser servo do pecado. Você não vai entregar seus membros para o pecado que gera a morte, que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Você vai entregar seus membros para Cristo, que justifica. Então, quer dizer, você vai agradar a Deus. Então, você foi salvo
para andar em santidade. Você foi salvo para agradar ao seu Deus, obedecendo a palavra e andando em santidade. Separado, consagrado por Senhor, porque agora você é do céu. Então você não manda nos olhos pecaminosos do mundo que faz separação, porque o pecado faz separação. E o pecado, o salário do pecado é a morte merecido. Então por isso que você tem que andar em santidade. Então você anda em santidade porque você é salvo. Compreende? Então eu vou mostrar aqui no Tiago 2, o Tiago 2 que falou aqui, o Tiago 2, do 2 ao 14. Vou ler o texto aqui, para os irmãos ter essa compreensão. É o Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 26. Perceba o que diz aqui. Fé e obras. Então, Jesus falou assim, o que me ama é o que obedece a minha palavra. Então, assim, amor tem que andar com obediência, mesma coisa com fé. Você mostra que ama a Deus, obedece na palavra. Você mostra que tem fé, obedece na palavra. Então tá aqui. De que adianta, meus irmãos, além de dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessidade de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhes dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Os demônios creem e tremem. Os demônios não obedecem. Mas pelo menos ele treme. E nós muitas vezes nem trememos, né, irmão? Nós pecamos de forma voluntária, desafiadora. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Então perceba que Deus pediu para Abraão o quê? O filho da promessa, que é Isaque, para ser sacrificado no Monte Moriá. E Abraão obedeceu, porque Abraão creu que o Senhor tinha poder para ressuscitar o filho de Isaque. E ele obedeceu também, porque Abraão, ele não era idólatra, porque se ele obedecesse, o filho dele ia ser um ídolo no coração dele. Então, tudo que ocupa o lugar de Deus é um ídolo. Então, Abraão foi posto à prova para poder ver que Abraão não tinha o filho dele como ídolo. Ele amava Deus sobre todas as coisas. Então, ele obedeceu a palavra. Ele obedeceu a palavra. E ele creu também que o Senhor tinha poder para ressuscitar. Ainda Deus, essa parte, vou até mostrar aqui. Está fácil aqui, já vou mostrar, já vou ler isso aqui. Eu queria aqui. Vou ler aqui para o irmão ver, só para não ter essa noção, que Abraão, ele creu que ele tinha poder para saber que o Senhor Deus tinha poder para ressuscitar dentre os mortos, Isaque. E eu ia mostrar para os irmãos aqui, pela fé, Abraão, que vê aqui, quer ver, pela fé, Abraão também recebeu, assim, daquela fé aqui, vê, pela fé, Abraão, quando opôs a prova, é o versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus opôs a prova, ofereceu Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido a promessas, estava ao ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuramente, receber Isaque de volta dentre os mortos. Então, ele creu. Então, irmãos, vou passar para os irmãos aqui, que a fé sem obra é morta. Então, você fala que ama a Deus, não obedece, é um amor sincero. Aqui. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Quer dizer, o que me ama, o que me ama é o que obedece à palavra. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho?
assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, é uma comparação aqui para os irmãos. Então, voltando para o texto aqui, no João 14. Então, aqui, obedecer o amor como a fé. Não pode ser separado da obediência. Vou ler aqui agora o 16. E eu pedirei ao Pai e Ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E Ele lhe dará, primeiro, de uma série de textos importantes a respeito do Espírito Santo. Está no versículo 26, também está em João 15, 26, João 16, o versículo 7 ao 15, dádiva do Pai. Outro, além de Jesus, conselheiro, o ajudador, em termos jurídicos, mas com um significado mais amplo que advogado de defesa. 1 João 2,1. Refere-se a qualquer pessoa que ajudasse quem estivesse tendo dificuldades com a lei. Então, ajudasse qualquer pessoa que está com dificuldade com a lei. E aqui, o Espírito vai ajudar com ele. Na palavra, perceba, ó, ajudador, o termo jurídico, mas com um significado mais amplo que advogado de defesa. Referia-se a qualquer pessoa que ajudasse quem estivesse tendo dificuldade com a lei. Então, o Espírito Santo, ele nos faz lembrar e nos ensina a palavra de Deus. Então, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, isso nos faz lembrar e também nos ensina. Nos ajuda o quê? Com a palavra. Não deixa. Então, é o Espírito Santo que nos capacita a lembrar e também somos guiados. E foi o Espírito Santo que fez os discípulos lembrar o que Jesus falou e escreveu no Novo Testamento. Compreende? Olha aqui. O termo aqui o Espírito sempre ficará do lado do povo de Deus. O versículo 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. A palavra do Senhor Jesus. O Espírito da verdade, em essência, em ação. Então, em essência, em ação. O Espírito é caracterizado pela verdade. Leva as pessoas à verdade de Deus. Então, o Espírito Santo leva as pessoas à verdade de Deus. Então, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, nos leva à verdade de Deus. Então, mas você tem que ler a palavra, porque o Espírito vai levar à verdade de Deus. Ele nos dirige na palavra de Deus. A profecia é essa, é a palavra de Deus. Mostrando aqui para os irmãos aqui, o Espírito Santo da verdade. O Espírito da verdade. A essência em ação, o Espírito é caracterizado pela verdade, leva as pessoas à verdade de Deus. As três pessoas da Trindade estão ligadas à verdade. A verdade. A esse respeito, o Pai está aqui no 4, 23 e 24, João 4, 23 e 24, o Pai. Também Salmo 31, 5. Isaías 65, 16, falando do Espírito Santo. E o Filho, o mundo que não leva em conta o Espírito de Deus. É o 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vê e não conhece. Então aqui, mas o Espírito da verdade. Está falando aqui que o mundo que não leva em conta o Espírito de Deus. Está em João 2,14. É por isso que o mundo não recebe. Ó, mostrar para os irmãos, o mundo não pode recebê-lo porque não vê e não conhece. Vou mostrar aqui para os irmãos que é o homem natural. Quer ver? Então, o mundo não obedece, ele não vê e não conhece. Quer ver? O mundo não pode recebê-lo porque não vê e não conhece. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui. João 2,14. Ó. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois ele é loucura e não é capaz de entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Ele mesmo, por ninguém, é discernido. Então o mundo não pode julgar. Entendeu? Está falando da palavra de Deus. Então o mundo não consegue julgar. Ele não tem o Espírito de Deus, então ele não compreende as coisas do Espírito, que é a palavra de Deus. Ó, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, que é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo testifica de Jesus, que é a palavra. Pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas se dissernem espiritualmente. Então a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Então o homem natural não compreende as coisas do Espírito, não compreende as coisas da palavra de Deus,
porque ela se discerne explicitamente. Porque não pode compreender porque ele parece loucura, o homem natural não parece loucura, e porque ela discerne explicitamente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então o mundo não pode nos julgar, porque ele não tem o Espírito Santo. Vou mostrar para os irmãos aqui, ó. Quem não tem o Espírito, apresentando em Judas 19, como aquele que segue a tendência da sua alma, Romanos 8:9, o não cristão é basicamente dominado pela vida meramente física, carnal ou natural. Como não possui o Espírito Santo, não tem condições de acolher com apreço a verdade oriunda do Espírito. Pessoas assim precisam do novo nascimento. João 3:1-8, Tito 3:5-6, então que precisa ser regenerado, renovado, no nascimento. Então, mostrar para os irmãos, vamos continuar. Mas o Espírito estava com os discípulos de Jesus e estaria dentro deles. Alguns acreditam que esse último relacionamento, a habitação, antevê explicitamente a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que é Atos 2 e também Romanos 8:9. Pega Romanos 8:9, rapidamente, Romanos 8:9, Romanos 8:9. Romanos 8:9, deixa eu só. Romanos 8:9. Diz aqui: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Vou pegar aqui, né? Então, tá aqui, ó. Mas o Espírito estava com os discípulos de Jesus e estaria dentro deles. Alguns acreditam que esse último relacionamento, a habitação, antevê explicitamente a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Que eu li o Romanos 8:9, não foi? Tá aqui, ó. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, habita em nós. O 18, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Voltarei para vocês. A palavra está relacionada à descida do Espírito, mas Jesus também se refere aos seus aparecimentos após a ressurreição e a sua segunda vinda. Está aqui no versículo 3, o 19:28 e João 16:22. O 19 diz aqui: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. O mundo, vocês porém, a cruz faria a separação entre o mundo, que não veria Jesus a partir de então, e os discípulos que o veriam, porque eu vivo, vocês também viverão. A vida do cristão sempre depende da vida de Cristo. Nós veremos porque nós dependemos de Cristo, nós temos a comunhão com Cristo. Ó, 20. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Naquele dia compreenderão. A ressurreição mudaria radicalmente o modo de pensar deles. O 21. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei. Aqui no capítulo 14, do versículo 15 ao 31, fala 3 vezes que Jesus fala: aquele que me ama é o que obedece a minha palavra. Fala 3 vezes isso aí. Mostra aqui, obedece, ama. O amor que temos por Cristo e a obediência aos seus mandamentos não podem, o amor que temos por Cristo e a obediência aos seus mandamentos não podem estar separados. Então, o amor que temos por Cristo e a sua obediência não pode ser separado. Então, você diz que ama, então você obedece, você mostra que você ama a Jesus obedecendo. Obedecendo como? Obedecendo, não fornicando, não praticando sexo entre solteiros, não vendo em união estável, amigado, amaziado, não se divorciando e contraindo segundo casamento, não bebendo bebidas alcoólicas. Tá? As obras da carne estão aqui. E, inclusive, quem é guiado pelo Espírito Santo não está debaixo da lei. Quem é guiado pelo Espírito Santo tem o fruto do Espírito. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aí. Então você mostra que ama Jesus, obedece na palavra dele, não andando nas obras da carne. Isso você mostra que você ama. Ou seja, Jesus, o que me ama é que obedece a palavra. Então, não é só de palavras,
não é sentimento, é atitude, é obedecer na palavra. Então, por exemplo, assim, o Provérbios é o livro da sabedoria. O Provérbios fala, a sabedoria, né? Fala assim, filho meu, não se aproxime da porta adulta. Você não se aproxima da porta adulta, você mostra que você ama ao Senhor Jesus, porque você obedeceu a palavra. Não anda no caminho da adulta. Aí você não anda, você mostra que você obedece, você mostra que você ama. Então, você mostra que você ama a Jesus obedecendo a palavra. E para obedecer a palavra, você tem que conhecer a palavra. Então, quer dizer, é importante você estudar a palavra diariamente, todos os dias, sempre mantendo comunhão com o Senhor Deus, que o Espírito Santo vai dirigir em toda a verdade. Aquele consultor que o Pai enviou em nome, vos ensinará todas as coisas e vos falar lembrar de tudo como tenho dito. Então o Espírito Santo vai nos guiar. Está em Romanos capítulo 8, o versículo 14 e também Gálatas, no capítulo 5, o versículo 18. Vou até adiantar isso aqui já, tá bom? Ó, o 8 e o 14. Diz aqui, dessa forma. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, você é filho de Deus quando você é guiado pelo Espírito de Deus. Guiado o quê? Na palavra. Compreende? Você é filho de Deus quando você é guiado pelo Espírito Santo na palavra de Deus. O Espírito Santo nos guia na palavra. Então, o Espírito Santo fala com você através da palavra de Deus. Ele fala para você não praticar fornicação. Vou pegar isso aqui nas obras da carne daqui a pouco. Eu vou só pegar o Gálatas também, que é Gálatas no capítulo 5. Então você vai conhecer a palavra de Deus para que o Espírito Santo venha guiar na verdade. Então veja bem, o Senhor falou para os discípulos que ia nos dar sabedoria, que as pessoas não podiam nos existir. Mas nós tínhamos que dar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo ia nos dar a sabedoria, a palavra para nós poder falar. Como que você vai falar? Como que o Espírito Santo vai dar a palavra para você se você não estudou? Estevão, ele teve palavra, teve sabedoria, porque o Espírito Santo falou na boca de Estevão que o Espírito tinha a palavra. Eu vou pegar isso aqui. Primeiro eu vou pegar o Gálatas, para os irmãos verem isso aí. Gálatas no capítulo 5, o versículo 14. Olha só que diz Gálatas. O versículo 18, diz aqui, ó. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo de lei, guiados pelo Espírito, guiados na palavra. Olha aqui, ó. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Ó, a obra da carne é a obra da natureza humana pecadora. Quando fala obra da carne, é a obra da natureza pecadora. A obra da natureza pecadora está em nosso membro. Então, nós temos que ser guiados nós temos o Espírito Santo para ser guiado pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo vai falar na palavra e nós somos guiados pelo Espírito Santo na palavra. Vou mostrar aqui para os irmãos. Olha, as obras da carne, da natureza humana pecadora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez ou bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, fruto está no singular, mas o fruto do Espírito diferente da carne, que na obra estamos para usar. Mas o fruto do Espírito é amor, e vai derivar 8 frutos: alegria e paz, frutos para Deus, paciência, amabilidade, bondade, frutos para o próximo, também fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Crucificaram, eles morreram para as suas vontades, para andar na vontade do Espírito, para ser guiado pelo Espírito. Então, veja aqui, frutos, a pessoa tem o fruto, então o Espírito Santo vai produzir esses 9 frutos aqui, vai ter em nós, que mostra que somos salvos por causa desses frutos aqui.
somos guiados pelo Espírito Santo, que nós temos esses frutos. Então, quer dizer, ele tem o domínio próprio, então ele não é dominado pela fornicação, pelo sexo solteiro. Então, ele lê a palavra, então ele não vai pecar, ele vê a palavra, então ele vai ver na prática do pecado. Ele até peca de forma acidental, mas ele vai ver na prática do pecado, porque ele conhece a palavra. Então, vou mostrar para os irmãos aqui, mais alguma coisa aqui eu falo para os irmãos. Lucas, no capítulo, Lucas capítulo 21, mostrar para os irmãos que o Espírito Santo ele não dá sabedoria, mas tem que ler a palavra para ele falar através de nós. Quer ver? Pois eu lhe darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Mas veja o que está escrito nos versículos antes. Lucas 21, o versículo 14. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Então, está escrito aqui. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhe darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Mas da palavra e sabedoria que você estudou. Como que o Espírito Santo vai dar sabedoria e palavra se você não teve a palavra no coração? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está lá em Salmo 119, o verso 11. Vamos continuar o estudo aqui, falando de João 14. Acho que eu nem vou passar por outras Bíblias, que vai estender muito tempo. O tempo vai estender muito e o vídeo vai ficar muito longo. Vamos ver o tempo aí. Continuando aqui, vocês, porém, o versículo 19 que alguém foi, eu vou ouvir agora. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e vocês, quem tem os meus mandamentos, eles obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Esse aqui eu li, o versículo 21. Obedece, ama. O amor que temos por Cristo e a obediência aos seus mandamentos não pode estar separados. Amado por meu Pai. E eu também o amarei. O amor do Pai não pode ser separado do amor do Filho. É porque ele e também os demais. Provavelmente esperava que Jesus cumprisse. Então o versículo 22, o Tiago aqui, que o Tiago, o Tiago que é o meu irmão de Jesus, ele vai falar aqui, e não também o filho de Zebedeu, o filho de Zebedeu, irmão de João. Ele vai falar aqui, disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Porque ele e também os demais provavelmente esperava que Jesus cumprisse expectativas messiânicas populares. Não será difícil, não será fácil, nesse caso, entender como ele se mostraria aos discípulos, mas não ao mundo. Porque, assim como esse Judas aqui, esse Judas aqui não é o meu irmão do seu Jesus, não. E, não, os Iscariotes e também não é o meu irmão de Jesus, não. Esse Judas aqui, ele tinha a mesma dúvida dos outros discípulos, eram 11 que estavam aqui. Eles achavam que o Senhor Jesus ia se manifestar ao mundo, que estará o reino messiânico aqui. Só que o reino messiânico não é para todos, somente para aqueles que crêem na palavra. Você pode ver que Jesus falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado salvo, só que nem todos creem. Então o reino de Deus não é para todos, o reino de Deus é só para ele crer. Então Jesus não se manifestou ao mundo todo, porque o evangelho é apenas para aquele que crê. E o que o Luz aqui está esperando é que estará o reino terrestre de Jesus aqui, só que o reino é espiritual. Então o que vai crer é quem recebe Jesus como único Salvador, tem um reino dentro dele, e o reino terrestre vai ser um reino milenial, que vai ser após a grande tribulação. Diz aqui, então o 23 agora, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecer a minha palavra, meu Pai o amará. Isso é continua 22, tá? 22. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele, faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me deu. Então, Jesus vai se manifestar
e vai enviar o Espírito Santo para aqueles que amam o Senhor Jesus, não para aquele que não ama. Não para e quem ama é aquele que obedece a palavra. Então, as pessoas que dizem que amam Jesus, mas não obedecem a palavra, o amor do Pai não está nessas pessoas não, viu? Vou mostrar para os irmãos aqui. Ama, obedecerá, amará. Mais uma vez, o amor e a obediência estão vinculados entre si, conforme o versículo 15 e o 21, que foram 3 vezes. Olha o 24. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que enviou. Então, veja, Jesus, ele foi enviado pelo Pai, e as palavras que Jesus falou venham do Pai. E nós fazemos, as palavras que nós anunciamos, é a palavra de Jesus. E o Espírito Santo, ele testifica de Jesus. Então, tanto o Espírito Santo como o Pai testifica, tanto o Espírito Santo testifica de Jesus e do Pai. Então, nós temos a mensagem de Jesus. Aqui, ó. Mais uma vez, ressalta a estreita associação entre as palavras de Jesus e a do Pai. O 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas, e ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Ó, conselheiro, o versículo 16, né? O versículo 16, diz aqui: eu direi ao Pai, ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Né, irmão? O versículo 16. E o 10 e o 7. Também o 10 também. O 10 e o 7. Ó, só para mostrar aqui, conselheiro, Espírito Santo, título frequente no Novo Testamento, mas nesse evangelho somente aqui e em o capítulo 1, versículo 33, capítulo 20, o versículo 2 desse evangelho, João. Frisando a sua santidade mais que seu poder ou grandeza. Espírito Santo, frisando mais sua santidade do que poder e grandeza. Que o Pai enviará, tanto o Pai quanto o Filho participam desse envio, que é o João 15, 26. Vou mostrar aqui para os irmãos. Ó, 15 e o 26. Vai falar aqui, ó. 15 e 26. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão convosco desde o princípio. Só pegar ali aqui, ó. Conselheiro, enviarei. O Espírito da verdade, provém do Pai. Provavelmente se refere mais ao Espírito enviado para realizar a obra do Pai na terra, que é o seu relacionamento eterno com o Pai. Testemunhará. Vocês também, os crentes, dão testemunho de Cristo no poder do Espírito, mas é testemunho deles. Esses são eles que têm a responsabilidade de testemunhar. Desde o princípio, os apóstolos deram o testemunho definitivo, porque foram eles que, de modo incomparável, foram escolhidos e ensinados por Cristo, sendo testemunhos oculares da sua glória. Só mostrar aqui para os irmãos. Então, eu li aqui, ó. Lembrar tudo o que eu lhe disse. Crucial para a vida da igreja e para a composição do Novo Testamento. Então, crucial para a vida da igreja e para a composição do Novo Testamento. No Novo Testamento são 27 livros no Novo Testamento. Tem os 4 evangelhos, né? São 27 livros no Novo Testamento. No Antigo Testamento é 39, o Novo é 27 livros. Como disse aqui, crucial para a vida da igreja e para a composição do Novo Testamento, que são os 27 livros do Novo Testamento. Paz, a minha paz, saudação hebraica comum, que está no capítulo 20 desse evangelho, o versículo 19, o 21 e o 26, que Jesus emprega aqui, porém, de modo que falou aqui, né? Deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou, não a dou com o mundo a dar. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. O termo refere-se para todos os eleitos, a salvação que a obra de redenção de Cristo considera a seus discípulos. Então veja bem, saudação hebraica comum, né, que Jesus emprega aqui, porém, de modo raro. O termo refere-se para todos os efeitos a salvação que a obra de redenção de Cristo considera a seus discípulos. Exemplo, o total bem-estar e descanso interior do Espírito em comunhão com Deus. Toda verdadeira paz é dom dele. Como faz frisar a repetição, não a dou como o mundo dá. Nas suas saudações, a paz, o mundo só. Nas suas saudações de paz, o mundo somente
consegue expressar um anseio ou um desejo, mas a paz de Jesus é real e presente. Só que a paz do mundo é o hedonismo, né? A paz é uma paz que é livre de conflitos, né? Sofrimento, de dor, né? É o hedonismo. Então aqui, ó, o príncipe deste mundo não tem direito sobre mim. Satanás tem direito sobre os seres humanos por causa do estado caído deles. Como Cristo era sem pecado, Satanás não podia ter direito sobre ele. Então, em João 12, 31. 12 e 31. Vou mostrar para o mundo aqui. Diz aqui, ó. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quer ver, ó? Aqui, ó. Este mundo. A cruz foi o julgamento divino contra este mundo. O príncipe deste mundo, Satanás, conforme 16:11 do João, a cruz pareceria o triunfo. A cruz pareceria o triunfo dele, de Satanás, mas na realidade foi sua derrota. Da cruz surgia o maior bem que jamais veio ao mundo, a salvação, né, irmão? Irmão, eu vou parar por aqui, que o vídeo deve estar bem longo, não dá para ver aqui, mas deve estar bem longo o vídeo, tem outras 4 vídeos aqui. Eu vou ver se futuramente eu continuo estudo nas outras Bíblias, mas é muito bom. Mas eu vou encerrar aqui falando para os irmãos, já vou orar agradecendo ao Senhor Deus por esse estudo que o Senhor deu, que me dirigiu aqui para a glória dele. A mensagem é essa, irmão, que ó, o que me ama é o que obedece a minha palavra. Pode ver que foi 3 vezes aqui no versículo 15 ao 31 do Evangelho de São João, capítulo 14, do versículo 15 ao 31. O que me ama é o que obedece a minha palavra. Então você ama Jesus quando você obedece a palavra, quando você é um praticante da palavra e não somente ouvinte. Mas para você obedecer a palavra, você tem que conhecer a palavra para você poder obedecer. Então a minha exortação que é: leia a Bíblia constantemente, examinais as Escrituras, porque nelas cuidais de eterno, e são estas mesmas que testificam em mim. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. Mateus 22, 29, está escrito: errai, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E também, segundo Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, está escrito: procura-te apresentar-te a Deus como obra aprovado, que maneje corretamente a palavra da verdade e no tempo do que você vai ganhar. Tá? Então nós temos que examinar a palavra diariamente para nós podermos para poder ser dirigido pelo Espírito, porque o Espírito vai fazer lembrar aquilo que você estudou. Então veja bem, só falar mais uma coisa, eu estava lendo aqui, estou falando do CEP, esse mês de setembro, e o seu corpo, eu falei muito sobre prostituição, fornicação, a união estável, casais que vivem união estável, amaziado, amigável, falei sobre adultério, divórcio. Então veja, o nosso corpo não é para prostituição, o nosso corpo pertence ao Espírito Santo, ele é santo, então você não pode pegar os membros do seu corpo para prostituição, é antinatural, você sabe como isso, lendo a palavra. Só você terminar aqui esse versículo aqui, já que eu falei muito sobre prostituição. Então, deixa eu só terminar com isso aqui, que fala para os irmãos, ó, rapidamente, 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 15, diz aqui, ó, você não sabe que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei o membro de Cristo e eu irei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Agora o versículo 18, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca com o seu próprio corpo. Então o seu corpo não é para prostituição, não é para você entregar o corpo é do Senhor, ele comprou, ele pertence ao Senhor Jesus, é uma mordomia, é do Senhor. Então você não pode entregar o corpo de Cristo e entregar para imoralidade sexual, os membros do seu corpo para imoralidade sexual, porque o seu membro é membro de Cristo. Então você pode entregar seus olhos para pornografia, para imoralidade sexual, você não pode entregar seu corpo para fornicação, porque ele não é seu, é do Senhor. Então você não pode profanar o corpo de Cristo. Então, só pegar aqui o 2 Coríntios 7, que vai falar aqui, 2 Coríntios, capítulo 7, mostrar para os irmãos, ó, amados, visto que temos essas promessas, purificamos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, purificamos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade e dominação. Então, purificando de tudo que contamina o corpo e o espírito, não é só o corpo, que tu não aceita aqui, que fala que só o espírito, a alma, mas o corpo não. E como o corpo não podia, não seria salvo, então podia ficar para a prostituição. Não pode ir para a fornicação, em nenhum estado, tá? Ó, só pegar aqui para fechar o 1 Tessalonicenses, e o 5, vai falar aqui, ó, o versículo 23,
que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida de nosso Jesus Cristo, viu? Que o corpo, a alma e o espírito sejam preservados irrepreensíveis até a vida do nosso Deus, amém, irmão? Então isso aí, leia a Bíblia, estuda para você saber qual é a vontade do Senhor, para você poder obedecer, tá? E para o Espírito Santo fazer lembrar aquilo que você estudou e saber onde está escrito. A arma de ataque, a arma de ataque no deserto aí, você vai vencer o diabo com a arma de ataque. Tem as 5 peças de defesa, você está protegido, você está na presença de Deus, né? A verdade, você tem a verdade de Deus na sua vida, a justiça de Deus na sua vida, que é o seu testemunho, a verdade e justiça, a paz, você tem paz com Deus, o escudo da fé, a fidelidade com Deus, e também o capacete da dispensação. Então é para proteger, tá? Você está na presença de Deus, está protegido. E você vai ser o inimigo atacando ele com a espada do Espírito. Então quando ele trazer essa proposta, você vai atacar, amém? Cara, sempre leia a Bíblia e carrega a Bíblia onde você for, para que você está sempre se alimentando da palavra de Deus. Porque nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, amém? Vamos estar agradecendo ao Senhor Deus. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, agora me coloco mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, para te agradecer por isso tudo ao qual o Senhor me deu, para amado Senhor, para poder trazer louvor para o Senhor, glória para o Senhor, fazendo com que ele chegue às pessoas, para edificar, Pai, a fé dos meus irmãos, para amado Senhor, porque essa aqui é uma palavra, Senhor, inspirada pelo Espírito Santo. Esse ensino aqui, para amado Senhor, é para que meus irmãos venham a ter a fé edificada, venham a fortalecer, venham a ter a compreensão, Pai, da importância de estudar a palavra, porque o Senhor disse 3 vezes, Pai, aí, do versículo 15 ao 31 do Evangelho de São João, capítulo 14, o que me ama é que obedece a minha palavra, que nós venhamos amar o Senhor não só de palavras, que nós venhamos ter fé não só de palavras, amor só de palavras, cantar bonito na igreja, tocar instrumento, pregar, mas não obedecer a palavra, porque o que ama é o que obedece a palavra, e para obedecer tem que ler, para saber qual é a tua vontade para obedecer. O Senhor nos deu o exemplo, vencendo o diabo ali no deserto, com a armadura de Deus, com a espada de Ciro, que nós possamos estar examinando diariamente a tua palavra para pôr em prática e obedecer a tua palavra, e não ser apenas um ouvinte, para não ser apenas um ouvinte, mas um praticante da tua palavra, Pai. Eu peço que o Senhor faça com que essa palavra chegue ao coração dos meus irmãos, chegue ao máximo possível, e que eles assimilar o que o Senhor falou aqui nesse estudo, Pai, para eles pôr em prática e amar o Senhor, obedecendo a tua palavra, se apartando da fornicação, da união estável, não se divorciando, das obras da carne, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, também 1 Coríntios, do capítulo 6, do versículo 9 ao 10, também Efésios 5, e a sua palavra fala que os fornicadores, os idólatras, os adultos não herdarão o reino dos céus, Pai amado Senhor. Está lá em Apocalipse capítulo 21, o versículo 8, vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, da morte, e também os cães, os feiticeiros, os idólatras, os fornicadores, os adultos também vão ser lançados fora, não vai entrar na cidade celestial, que eles possam assimilar esse estudo para amado Senhor, essa administração, para que eles venham ser edificados e a fé deles venha ser fortalecida e o teu nome ser glorificado através, amado Senhor, desse ensino, Pai. É que eu te peço, Pai, abençoa a mim, o resto da madrugada, me leva a estar meditando em tua palavra, Pai, Senhor, em comunhão com o Senhor, através da meditação da tua palavra e das pregações, que o Senhor fala comigo nas pregações, Pai. É que eu te peço, fica comigo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Então, uma boa noite aí, para a glória do Senhor.